Eu cheguei, muito boa noite a você, Campos, muito boa noite a toda a equipe Esperança Esporte Clube e a você, né, que aguarda essa vitória do Tigre, quebrar esse jejum, a chegada do novo técnico e vai acompanhar tudo com a equipe Esperança Esporte Clube. Vai ter pela frente o Atlético Paranaense, conhecido Furacão. Tomara que hoje seja um ventinho, no máximo uma brisa, né? E o Atlético precisa quebrar um jejum incômodo na Série B, viu? Não vence em casa como mandante há 2 meses e meio. 14 de junho, a última vitória em casa pela Série B. Nas últimas 9 partidas foram 2 vitórias, essas 2 fora de casa. Teve a vitória contra o São Paulo pela Copa do Brasil, né? O time está nas quartas de final, mas enfim, pela Série B, que é o que importa hoje, desde junho não consegue vencer. Foi quando bateu o Remo pelo placar de 2-1, ainda na rodada 12, e hoje já é a rodada 24. Desde então, foram mais 5 partidas jogando em seus domínios, e nesses jogos foram 2 derrotas e 3 empates. O recorte fica com a vitória sobre o São Paulo pela Copa do Brasil, depois a vitória nos pênaltis, né? Na Série B, o Furacão é o 4º pior mandante, estaria na zona do rebaixamento. Em 12 partidas na Arena, foram 4 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 16 pontos conquistados em 36 possíveis. Últimos jogos em casa pela Série B: empate contra o Cuiabá, Paysandu e Ferroviário, derrotas para Goiás e Coritiba, e a vitória lá na 12ª rodada contra o Remo. Foi em casa também a pior derrota do Furacão nesta Série B, 4-1 sofrido para o Botafogo de Ribeirão Preto. E tem novidades na escalação de hoje, viu? Esse duelo válido pela 24ª rodada, o Furacão, 12º colocado com 30 pontos, quer a vitória, quer se aproximar ali das posições que dão vaga à elite. Se em casa o retrospecto não é tão bom, a equipe tem 30 pontos, são 8 vitórias, 6 empates e 9 derrotas, um aproveitamento aí de 43%. No primeiro turno deu Novo Horizontino, vitória pelo placar de 2-1. E depois da derrota para o Corinthians na Copa do Brasil, Odair Hellmann não tem desfalques, deve manter a mesma equipe que venceu o CRB na rodada passada e deve ir a campo com Santos, Benavides, Beleza, Arthur Dias e Esquivel, Felipinho, Patrick e Isapelli, Mendonça, esse é rápido, hein? Viveiros e Luiz Fernando. O zagueiro Carlos Teran é a novidade na lista de relacionados. Outro que está relacionado e fazia tempo, viu, o atacante Julimar, que não atua desde outubro do ano passado, quando passou por cirurgia no joelho. Enquanto isso, o lateral esquerdo Esquivel segue fora. Léo Derek permanece entre os titulares. Isaac, Léo, Cauã Moraes lesionados, Lucas Esquivel e Raul em transição física ficam de fora, com os pendurados o Allan Kardec, o Felipinho, o João Cruz, o Patrick, o Renan Peixoto, o Mendonça e o próprio técnico Odair Hellmann também está pendurado. Já são 5 confrontos na história, o Furacão venceu 4 desses duelos. O único triunfo do Tigre do Vale aconteceu no encontro mais recente, em 24 de abril, quando deu a equipe do Tigre. Atlético Paranaense, que está se despedindo do atacante Teves, né? O Cruzeiro solicitou e aguarda o retorno do jogador emprestado ao Furacão. Ele vinha sendo pouco aproveitado. A Raposa quer aproveitar o jogador que atua pelos lados do campo. Nos últimos 2 meses, o atacante atuou apenas em uma partida de 7 possíveis. O contrato ia até o final do ano, possibilidade de compra por parte do Atlético, mas o Cruzeiro acionou o jogador e está voltando para a Toca da Raposa. Bom, e vocês sabem também que eu sempre trago uma curiosidade, né? O Atlético Paranaense é o único time do estado do Paraná a ter títulos internacionais, venceu por 2 vezes a Sul-Americana, venceu também a Copa Suruga, já foi finalista de Libertadores, venceu o Brasileirão da Série A e em 95, quando enfrentou aquele extinto Novo Horizontino, foi campeão da Série B. Tem 28 títulos estaduais nas contas, né? Um título expressivo, importante para o Atlético Paranaense. E a curiosidade que eu trago é com relação à letra H. O Atlético Paranaense, quando foi fundado, tinha o H no nome. Utilizou até a década de 50. De 50 até 2018, ficou sem a letra H.
mas numa tentativa de se desvincular de Atlético Mineiro, Atlético Goianiense e outros atléticos pelo país. O presidente Mário Celso Petralha, que inclusive deu o nome dele mesmo para o estádio, né? Hoje Liga Arena, já foi estádio Joaquim Américo. Mário Celso Petralha, figura importante e exótica, eu diria, presidente do Furacão, mudou tudo em 2018, mudando a marca, o símbolo e incorporando esse H que era tradicional ainda da época da fundação do Atlético, o Furacão Paranaense. Na Série B vem de vitória sobre o CRB, não teve mais do que 2 vitórias nesta Série B até aqui. E o maior público do Furacão nesta Série B foram os mais de 39 mil pagantes no clássico contra o Coritiba, em que perdeu por 1-0. Bruno Zapelli é o líder das assistências, com 5 até aqui. O Esquivel, que está fora do jogo, tem 4, né? Enquanto que o artilheiro é o Renan Peixoto, com 6 gols marcados. O Allan Kardec é o vice-artilheiro da equipe, com 5, e o Bruno Zapelli tem 3. Este ano, a equipe do Atlético chegou às semifinais do Paranaense, quartas de final da Copa do Brasil, está jogando contra o Corinthians, vem de derrota por 1-0. Na Série B, 12ª colocação até aqui, 8 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, marcou 29 gols e tomou 32. Na temporada, são 45 jogos, com 19 vitórias, 13 empates e 13 derrotas, marcou 60 e tomou 49, bem diferente desse retrospecto da Série B. E o técnico Odair Hellmann fala justamente da ambição, do sonho do Atlético em ficar perto do acesso, inclusive ele saindo das características, tentando uma postura mais ofensiva. Mas eu sempre falo para o torcedor e falo entre nós, que a resposta tem que vir de dentro para fora. A resposta tem que vir do time para a torcida, que eu tenho certeza que cada vez mais confiança, essas coisas vão acontecer, essa sinergia vai acontecer. O que eu peço é que, e torço, e trabalho, e tento de todas as formas, que a gente consiga essa sinergia sempre. Sábado nós vamos precisar dessa sinergia de time e torcida, porque não vai ser fácil. O adversário trocou de treinador, vai vir aqui vendo os jogos que a gente fez dentro de casa. Então vai ser muito difícil, a gente vai ter que ter, além de espírito, competitividade, vai ter que ter paciência, talvez, para encontrar esse resultado. Isso pode gerar, às vezes, né, uma situação no estádio, mas eu tenho certeza que a gente está demonstrando, né, como eu te disse, com esses jogos que a gente tem feito na Copa do Brasil, um jogo do CRB, até o próprio jogo anterior aqui, o resultado não, mas o que a equipe produziu para vencer o jogo, que a gente tem condições, que a gente tem possibilidades, né? E que com certeza juntos nós vamos ser mais fortes ainda dentro de casa, que é onde a gente precisa melhorar bastante a pontuação. E só que nós como equipe, eu como treinador, junto com a equipe, a gente precisa encontrar esse resultado, né, para fazer com que o externo, a torcida e todo mundo acredite ainda mais e venha junto, para que a gente crie essa onda positiva, essa sinergia positiva, porque isso vai ser muito importante para essa caminhada nossa de classificação. Acreditando no acesso, mas que a má fase em casa continue, né? Dos últimos 9 jogos, volto a dizer, apenas 2 vitórias jogando em seus domínios. O Furacão, que venceu apenas 4 vezes na Série B jogando em casa, que não seja hoje, que não seja contra o Tigre do Vale, não é mesmo? A equipe Esperança Esporte Clube vai contar tudo para você. Eu já falei do Atlético Paranaense, mas as emoções da jornada esportiva continuam. Falando do Furacão, no pré-jogo de Atlético Paranaense e Novo Horizontino, Chico Corrêa.